Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. O amor está perto. O amor está sempre por perto. Às vezes está ao lado e há um bom tempo. Mas nós, sempre ocupados com perdas e ganhos, ou perdemos de vista. Nem sempre é um amor romântico. Pode ser o amor de uma pessoa com quem uma interação nos faria bem. Nem sempre é um amor de pessoa. Pode ser um amor de paisagem que, mesmo nublada ou chuvosa, nos traga uma luz diferente, capaz de iluminar recantos encantadores esquecidos em nós mesmos. Nem sempre é o amor de paisagem. Pode ser um amor, a paz do desejo realizado, do perdão a si mesmo. Nem sempre é um amor, a paz de desejos realizados. Pode ser o amor ao momento vivido, em intensa presença e contentamento, sem origem determinada. O amor está sempre por perto e quase nunca é o mesmo. É uma música que toca em um volume sempre mais baixo que as nossas inquietações. Quando vivemos o amor, deixamos de controlar e nem por isso sentimos-nos descontrolados. A percepção do amor requer respiração lenta e profunda. A vivência dele requer abandono e entrega. O amor é vivido quando, em silêncio, sentimos a alegria e o estado de comunhão que a mais encantadora das músicas nos proporciona. Relaxe. A perda do controle não significa descontrole. Oi pessoal, como vocês estão? Eu resolvi começar o vídeo de hoje com esse texto do Arli Cravo, do livro dele, que eu já mostrei em outros vídeos aqui. E, gente, o começo desse trecho, onde fala que o amor está perto, não é uma ilusão, porque o amor, ele sempre está perto. Só que a questão principal é que nem sempre a gente tem olhos para enxergar e muito menos a gente está presente para conseguir perceber ele. E como ele diz aqui nesse texto, não necessariamente se trata de um amor romântico, o que é claro que também não exclui essa possibilidade, mas às vezes é o amor de amar a si mesmo, o amor de contentamento, o amor de amizade, o amor entre alguém que você gosta, que não necessariamente se trata de uma relação romântica. Então o amor, gente, ele sempre está perto da gente. Mas como tem uma outra frase do Arli Cravo, o amor ele é frágil, ele não aguenta ansiedade. Quantos relacionamentos a gente perde de vista? Quantas comunhões interessantes a gente perde com outras pessoas devido aos nossos medos, devido à nossa ansiedade? Quantas pessoas a gente poderia ter relações tão legais, mas principalmente pela nossa ansiedade de que às vezes aquilo se tornasse um compromisso, um namoro, um casamento, ou na ansiedade de que aquilo, se estabilizasse logo, ou no medo de que aquilo não acabasse, a gente acabou sabotando as nossas relações afetivas
E aí, muitas vezes, onde a gente tinha uma grande oportunidade de vivenciar uma relação de fato afetiva, de fato amorosa, a gente deixou passar. Porque ao invés da gente estar focado no afeto, focado no amor, a gente estava focado no medo, a gente estava focado na ansiedade. É por isso que, por mais que o amor esteja já à nossa volta, esteja ali a poucos passos da gente, ainda assim, em muitos momentos, a gente não vai conseguir ver devido à nossa grande ansiedade ou devido aos nossos medos. E embora a gente perca, sim, essas oportunidades, é claro que a gente não precisa nos descabelar ou ficar preocupados se a gente perdeu uma, duas ou 10 vivências amorosas. Até porque não faz sentido que a gente se cobre níveis de consciência para o nosso eu do passado, porque ele não tinha percepção, não tinha evolução, não tinha maturidade para entender, para conseguir lidar com aquela situação da forma com a qual a gente lidaria hoje. Então não faz muito sentido se julgar, se culpar. E é por isso, gente, que essa ideia, que tá até mesmo clichê hoje em dia, de que se a gente não se amar, a gente não vai conseguir amar outras pessoas, ela se faz tão verdadeira na nossa vida. Essa frase, gente, essa ideia não significa que se a gente não conseguir se amar devido a alguma dificuldade nossa, uma falta de aceitação sobre nós mesmos, nós seremos pessoas escracháveis, excluídas, que a gente não vai merecer afeto, atenção ou amor de outras pessoas. Só que é super importante que a gente saiba, sim, nos amar, porque somente quando a gente se ama é que a gente consegue estar apto para receber o amor, o afeto das outras pessoas. A pessoa que ela não se ama, ela não consegue entender de fato o que é o afeto. E por causa disso, por mais que o parceiro, por mais que a família, por mais que os amigos amem essa pessoa, esse amor ele não consegue chegar a ela, porque ela não recebe. Ela tem uma dificuldade em receber esse amor. Principalmente porque ela talvez não se sinta merecedora de ser amada. E ela não se ama. Então, por mais que o parceiro diga que a ame, por mais que o amigo, a família diga que ela é importante, por ela não se amar, ela não consegue receber esse amor. Então, por mais que o amor seja endereçado a ela não consegue receber esse amor, devido a essa trava que ela tem em conseguir se amar. Então, essa história de que se a gente não se ama, a gente não consegue amar outras pessoas, é porque se a gente não consegue se amar, se a gente não consegue se aceitar com as nossas limitações, se a gente não consegue ver quem a gente é e mesmo assim se aceitar, se amar, vai ser muito difícil a gente conseguir fazer isso com outras pessoas, né? Vai ser muito difícil a gente conseguir aceitar a sombra do outro, a gente conseguir aceitar as limitações da outra pessoa. E aí, ainda mais, além disso, a gente vai ter a dificuldade de receber o amor das outras pessoas. Porque se a gente não se ama, a gente não está imbuído de amor internamente. A gente não consegue sentir amor. O amor é uma coisa que está muito distante da gente. E aí, quando a gente for viver relações com outras pessoas afetivas, muito provavelmente, como a gente vai entrar nessas relações, não é com afeto, não é com amor, mas muitas vezes com ansiedade, muitas vezes com dependência, muitas vezes com medo de que aquilo acabe, de que a pessoa nos magoe, de que a pessoa nos traia, de que a pessoa nos machuque. Então, quando a gente entra nas relações afetivas, a gente já entra cheio de expectativas, cheio de idealizações, cheio de projeções. A gente tem tanta ansiedade, tanto medo
de que aquela relação não dê certo, que a gente prove mais uma vez pra gente mesmo que a gente não consegue se relacionar, que a gente fica projetando tudo sobre a outra pessoa. E a gente às vezes não dá espaço de conhecer ela e perceber se ela é uma pessoa adequada pra gente se relacionar ou não. Então, por causa da nossa ansiedade, muitas vezes por causa do nosso medo, a gente já projeta um monte de ideias, um monte de sonhos na outra pessoa. Só que a gente não sabe se a outra pessoa ela tem essa disponibilidade. A gente não sabe se essa pessoa ela pode sim entrar nesse projeto com a gente. Na verdade, a gente já enfia a pessoa naquele projeto e a gente já deduz muitas vezes que aquela pessoa aceita. Então a gente imagina que aquela pessoa vai ser a pessoa que a gente vai viver pro resto da vida, que a gente vai ter tantos filhos, de que a gente vai morar em Mônaco, enfim. E a gente já idealiza isso tudo. Só que a gente não sabe nem a princípio se os meus valores e os valores da outra pessoa são parecidos. Então, fica essa dificuldade, porque às vezes você está projetando questões, idealizações e expectativas suas que a pessoa não tem dentro dela. São ideias, sonhos que a pessoa não carrega. Então, para vocês conseguirem viver isso, os dois, é necessário que os dois tenham esses sonhos, e não somente um. E aí, às vezes, por uma ansiedade, por um medo tão grande de que aquilo não dê certo mais uma vez, a gente quer enfiar a pessoa naquele projeto. A gente já quer esquematizar tudo. A gente já quer entrar ali num compromisso, num vínculo, logo de uma vez, para a pessoa não poder sair. E aí a gente age pela ansiedade, pelo medo. E aí quando a gente faz isso, a gente não está vivendo através do afeto. A gente não está vivendo através do amor. A gente está vivendo através da ansiedade, do medo. E a ansiedade, o medo, o controle, faz tudo se perder. Se você parar para perceber, às vezes onde você encontrou pessoas legais, que você viveu relacionamentos legais, durante o período que eles estiveram na sua vida, as situações e experiências que foram encantadoras para você, muito provavelmente, quando essas situações chegaram para você, você não estava ansioso, você não estava com medo. Ao contrário, você muitas vezes estava ali no momento presente, estava leve, você estava contente com a sua vida, você estava se sentindo bem consigo mesmo. E aí, nesses momentos, aquilo foi cultivado, aquilo foi trazido a você, aquela oportunidade de relacionamento, aquela oportunidade de vivência, de experiência. E essas coisas acontecem, gente, na maioria das vezes, quando a gente não tá no medo, quando a gente não tá na ansiedade, quando a gente não tá no estresse, quando a gente não tá querendo controlar tudo. Porque quando a gente tá querendo controlar tudo, a gente não abre espaço para a vida poder agir pra gente. A gente não dá espaço para a vida poder fluir, para as coisas poderem acontecer na nossa vida. A gente fica travado, a gente fica travando tudo, a gente fica tentando controlar tudo. A gente não deixa que nada saia ali do script que a gente tem na nossa cabeça, do roteiro. Só que quando a gente faz isso, o que a gente não entende é que aquilo que a gente idealiza é incrivelmente inferior àquilo que a vida está querendo ofertar pra gente. Então a gente está ali imaginando várias situações e sonhando, só que a gente está se fechando para coisas melhores, porque a gente acha que aquela é a nossa única possibilidade, porque a gente acha que a gente só merece aquilo. E aí a gente, pelo nosso senso de controle, a gente está barrando a vida de trazer algo que seria muito superior, que seria muito melhor. Só que a gente está ali travando, a gente está querendo ali controlar tudo. Se você está querendo controlar tudo na sua vida, você só consegue criar coisas medíocres, porque as coisas que realmente são boas, as coisas que realmente são elevadas, as coisas que realmente te trazem aquele encantamento são coisas que você não consegue controlar. Quando chegam, quando vão embora, como elas acontecem. Então, para isso, a gente precisa de uma entrega gigantesca.
a gente precisa lidar com a nossa ansiedade, a gente precisa lidar com o nosso medo, para quando a gente conhecer uma pessoa e querer viver uma relação afetiva, que a gente viva ela de fato sendo afetiva, através do afeto, através do amor, e não através do medo, não através da ansiedade. E haja meditação para a gente conseguir ter esse nível de entrega, para a gente conseguir deixar as coisas acontecerem, para a gente não querer ficar controlando a vida e deixar que a vida, que Deus, traga aquilo que é o melhor para a gente, traga aquilo que realmente a gente necessita, traga aquilo que realmente vai encantar a gente. Para a gente poder ativar o encantamento na nossa vida, a gente precisa soltar o controle e deixar as coisas acontecerem, as coisas fluírem do jeito que elas têm que fluir, do jeito que elas têm que acontecer. Por isso, gente, eu vou encerrar o vídeo aqui de hoje lendo mais um trecho aqui do Arley Cravo, que se chama O Acontecer. A ideia que muitos de nós temos a respeito do acontecer é a de que ele é um perigo sempre. O acontecer nos assusta, nos tira o conforto, é ameaçador, causa insônia, nos dá medo, é motivo de tensão constante. A forma como temos lidado com o acontecer acaba nos fazendo crer que ele é só ruim. É claro que se vivermos a vida tendo só o medo por conselheiro, não só o acontecer, tudo passa a ser uma ameaça e o lado saudável do acontecer sequer é percebido. Assim, muitos acabam vivendo focados em bloquear, em vão, o acontecer, isto é, um tanto morrer em vida. Quando, ao invés do medo, se opta por viver conectado com a alegria de viver, isso não é garantia de que coisas desagradáveis não acontecerão, mas assim, por um processo de afinidade, abrimos portas para que coisas agradáveis se aproximem de nós e vice-versa. É também o teor dos sentimentos que cultivamos que determina o que nos acontece, não apenas pelo simples processo de atração, mas também porque sentimentos de alegria não alienada nos mantêm num estado de percepção bem maior e mais amplo do que aquele que o medo, a raiva, o ressentimento e a mágoa possibilitam. O medo diante do acontecer produz piores acontecimentos. A leveza diante do acontecer torna melhores os acontecimentos. A leveza diante do acontecer nos habilita a lidar melhor com ele e dele tirarmos o melhor proveito. Relaxe, haja o que houver, o acontecer acontece. Que a gente tenha a sabedoria e a calma, a leveza de deixar que as coisas aconteçam do jeito que elas têm que acontecer. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal.